estamos voltando agora com aquele quadro que eu tenho certeza você gosta muito. O nosso quadro Suzy Responde. Ô, Suzy, mas antes de você responder a pergunta, sim, eu quero ler 2 e-mails que chegou pra gente. Eu gosto muito. Na verdade, eu queria mandar um abração, né? Um foi pra Natália do Paraná. Olha, a Natália. Beijo e um abraço. E o Diego lá de João Pessoa. Olha, João Pessoa, cidade maravilhosa. Um beijo também a todos vocês. E obrigada pelo carinho e continuem assistindo o nosso programa. Porque vocês sabem que toda semana eu estou aqui também respondendo as perguntas, esclarecendo algumas dúvidas sobre comportamento, relacionamento familiar, essas coisas que são difíceis no nosso dia a dia. Você quer participar? Então não perca tempo. O nosso endereço aqui do programa Família em Foco é e-mail tv@paulinas.com.br. É isso mesmo, mande a sua dúvida e aqui a gente vai sempre fazer o esclarecimento. Então vamos lá? Chegou a hora do nosso Suzy Responde! Olha, e agora voltando, eu quero ler o e-mail da nossa querida Marli Fátima Navarro de Carvalho, de Itu, São Paulo, a cidade onde tudo é grande, até o coração das pessoas. Um beijo enorme para você, querida Marli. Ela diz o seguinte: estava pela primeira vez assistindo ao programa onde o tema era a morte. Foi aquele programa que nós fizemos, você lembra? Muito interessante, a gente estava explicando sobre essa dificuldade de aceitar a morte. É verdade. Para ver se conseguia entender o porquê que a minha mãe se foi assim tão de repente, sem nenhuma explicação. Eu sei que tenho que aceitar, mas eu não aceito. Evito olhar as fotos dela, ir ao cemitério, porque se fizer isso, estarei aceitando a morte dela. Quando recebi uma ligação repentina da mesma maneira de minha mãe, da morte do meu primo de 48 anos. Puxa, que triste. Por que tem que ser assim? Não consegui terminar de assistir ao seu programa, então não sei a resposta. Bom, querida, para assistir o nosso programa, eu recomendo que você entre no nosso site e lá você vai ver toda a entrevista na íntegra para que você veja o final. Porque o que a gente procurou mostrar nesse programa, que eu recomendo a todos, porque a morte é uma realidade e a gente tem que entrar sim em contato com esse assunto, é a primeira coisa, o que você está evitando fazer, que é saber, verificar mesmo, não é? Se conscientizar, na verdade, de que infelizmente a sua mãe partiu e que isso não tem como retornar. Não adianta você ficar se enganando, dizendo, mas ela só foi fazer uma viagem, porque muitas vezes a gente não quer entrar em contato com essa realidade, mas ela está ali. O que a gente disse muito no programa é que são alguns mistérios. Por que algumas pessoas levam muito tempo para partir e outras precocemente são ceivadas da nossa vida? Realmente nós não sabemos. Mas o que nos ajuda nesse momento, primeiro, é a fé. É a fé de saber que todos nós, em algum dia, em algum momento da nossa vida, nos encontraremos. Então isso dá um alento. Saber também que aquela pessoa foi ceifada da nossa vida, não como castigo, não como punição, porque muitas pessoas acreditam nisso. Nossa, eu estou sendo castigada. Perdi esse ente querido, perdi essa pessoa. Não. Não é castigo, é que assim tinha que ser, por causa dessa questão que a gente sempre fala, os mistérios, não sabemos por quê. Mas uma coisa que nos ajuda a conseguir ter mais paz de espírito é imaginarmos algum tipo de argumento que para nós tenha muita importância. Por exemplo, minha mãe partiu assim cedo, como você disse aqui. Então imagine, já que ela partiu, pelo menos ela não sofreu muito tempo, às vezes numa cama de hospital. Você vai ter que dar a você algum tipo de resposta que tranquilize o seu coração, que de alguma forma ela sofreu menos, ou então você teve a possibilidade de estar com ela durante aquele tempo, que um dia vocês vão se reencontrar. Dê respostas a você que acalme um pouquinho mais o seu coração. Outra coisa que a gente vê que é importante é não ficar falando às vezes muito do assunto, porque às vezes a gente fica retomando, sabe, por causa da nossa falta de entendimento daquela situação, a gente fica retomando o assunto várias vezes com várias pessoas, repetindo, aquilo nos faz sofrer. O melhor é você sempre lembrar da sua mãe, não naquele momento que você perdeu, mas sempre lembrar dela sorrindo, alegre, o que ela diria para você, lembrar que ela quer que você reaja, lembrar que a tua vida tem que continuar, porque você também tem outras pessoas
pessoas na tua vida que precisam de você. Então, quando a gente começa a ter esses argumentos para nós, mesmo que seja difícil, como você fala assim, mas eu não tenho vontade, mas faça, nem que seja por uma obrigação. Fala, não, eu tenho que reagir até para dar o exemplo. Se você tiver filhos, você vai dar exemplo para os seus filhos e o dia que você partir também, você quer que eles reajam, você quer que eles continuem a vida, que eles saiam, que eles passeiem, que eles se divirtam. E a melhor maneira de você homenagear a sua mãe é com a sua felicidade. Ela ver você de onde ela estiver sorrindo. Outra coisa que você pode fazer é a oração, né? Fazer através da oração, pedindo que a sua mãe esteja muito bem, que ela esteja, sabe, num lugar maravilhoso, que vocês todos um dia irão se encontrar. Então são algumas técnicas, na verdade, que a gente ofereceu durante o programa para que a gente pudesse lidar com a situação desse sofrimento, porque a perda é irreparável, o luto existe, mas a gente sempre falou de não esticarmos o luto, ou seja, não ficarmos ali naquele sofrimento, naquela falta de, como eu poderia dizer, de compreensão, mesmo que a gente não entenda por quê, tente passar para a fase seguinte. Tente imaginar que já que a situação foi assim, vamos extrair o melhor, a melhor experiência dela. E pensar que o nosso ente querido, aonde ele está muito bem. E que tinha que ser daquela forma. Se foi o seu parente, como aqui você falou, graças a Deus, a sua mãe não teve um tempo de sofrimento. Como você disse, foi muito rápido, né? Mas às vezes a gente tem algum parente que fica meses num hospital. Então também vamos ver o lado positivo dessa situação quando ele partir. Nós tivemos tempos de nos preparar psicologicamente para essa situação da perda. Por mais que a gente saiba que vai doer mesmo. Mas tudo depende da forma como a gente vai encarar a situação. Não é fácil. É difícil, não tenha dúvida. E eu também falo a respeito da morte no meu livro Guia Prático dos Pais. Nesse livro, eu também digo como a gente pode passar para os nossos filhos essa situação, porque é uma situação inevitável, aliás, é a única coisa que nós temos certeza na vida, que nós vamos partir. Então, neste livro tem um capítulo que fala sobre a morte. Como é que a gente pode transmitir esse conceito para os nossos filhos e até para eles saírem da situação, e que também serve para nós, porque a gente sempre teve uma pessoa muito querida que partiu, né? Porque nós continuamos vivos, então é natural que alguém do nosso relacionamento parta. Então, a gente tem que encarar a situação de uma outra forma, é ver sempre o lado positivo de uma situação tão sofrida. E aí nós temos várias dicas e também no programa que a gente falou que você deve assistir novamente, que eu tenho certeza que vai dar um alentozinho ao seu coração. É difícil, né, meu querido? Muito difícil. Mas é uma coisa inevitável. Então, Marli, não perca suas esperanças. Um dia todo mundo vai se encontrar, sabe? Ponha foco na sua vida dizendo, não, eu tenho que continuar para o bem dessas outras pessoas que estão ao meu redor e até da minha mãe, porque evidentemente ela não iria me querer me ver infeliz, chorando. Então, eu tenho que tocar a vida adiante. Bom, hoje no nosso programa nós tocamos nesse assunto que é a rotina para o estudo. E aprendemos que realmente é muito importante a gente ter rotina na vida. Que você não tem que sentir o seu coraçãozinho apertado para conversar com o seu filho e determinar uma rotina que seja saudável para ele. Ele precisa desse acompanhamento, ele precisa desse limite, ele precisa saber como ele pode dividir o dia dele de tal forma que ele tenha as tarefas prazerosas e também tenha a realização dos seus deveres. E não esqueça, como o professor Dirceu falou, é muito importante que você estimule o seu filho a fazer as atividades escolares primeiro sozinho e que ele traga para você à noite, quando você chegar, as dúvidas, as coisas que ele não conseguiu realizar. Que não tem aquela situação assim, ai pai, olha, eu não consegui nem pesquisar, me ajuda a fazer o trabalho? Tudo bem, eu te ajudo, mas eu quero que você tente primeiro fazer uma pesquisa, pegar alguma coisa que você viu, já antecipa isso. E eu também recomendo que lá do teu trabalho, você também dê uma telefonadinha para saber o que o seu filho está fazendo naquele momento. Que às vezes você pode orientar, falar, bom, qual é a lição de hoje, o que você tem, e você dá os caminhos. E você fala, faça do teu jeito, mesmo errado, porque à noite, então, eu só vou revisar. Mas eu quero que você tenha iniciativa, porque é essa iniciativa que o seu filho vai precisar ter no trabalho futuramente para também achar saídas. Ele não vai ficar o tempo inteiro só esperando que o chefe diga o que ele tem que fazer. Aí ele vai ter menos possibilidade de crescimento. Vocês viram? Rotina é muito importante. Eu espero que você também tenha a rotina de assistir sempre nesse dia, neste horário, o nosso programa Família em Foco. Até mais! Até mais!